Dando continuidade então à nossa série de sermões, tendo como base aqui o livro de Gálatas. Vamos falar então em Gálatas capítulo 1, do verso 11 até o verso 24. Diz assim o texto sagrado: Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar-me seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Senhor, damos graças mais uma vez. Tudo que nós fazemos, ó Pai, é pela graça e em agradecimento a Ti, reconhecendo, ó Pai, o Teu favor, a Tua misericórdia que eu suplico que Tu venha usar para comigo, me usando, ó Pai querido, para que eu possa edificar a Tua igreja. Reconheço, ó Pai, a minha pequenez, e se eu estou usando, ó Pai querido, esse púlpito para edificar a Tua igreja, é por causa do Senhor, é por causa da Tua benevolência, da Tua bondade, da Tua graça. Ó Senhor, me auxilia, através do Teu Espírito Santo, me auxilia, Pai, em nome de Jesus, me capacita, unja-me para que eu edifique a Tua igreja. Eu oro assim em nome de Jesus, amém. Por aceitar, irmãos. Nós vimos então, na última vez que nós falamos aqui, do verso 6 até o verso 10, o texto então que nós usamos como base, nosso último sermão, que Paulo, ele mostrou que existe somente um único evangelho, existe uma única forma de poder fazer com que as pessoas se acheguem a Deus. Depois dele ter saído ali daquelas igrejas da Galácia, haviam introduzido ali falsos mestres que estavam deturpando o evangelho de Paulo. E Paulo então ele argumentou, do verso 6 ao verso 10, que não existe esse outro evangelho, não existe uma outra forma de nós alcançarmos a remissão, sermos justificados ou sermos aceitos por Deus, a não ser por aquele evangelho no qual ele pregava. E Paulo então, ele mostrou isso nos versos anteriores. E esse evangelho no qual ele pregava deveria servir como base, como critério para teste para qualquer outro tipo de opinião humana, para saber se verdadeiramente era genuíno o que a pessoa estivesse falando. Então a base, o critério para saber se o que alguém está argumentando, qualquer tipo de argumento humano, era verdadeiro, era autêntico, ou deveria ser ouvido, teria que passar por esse crivo, o evangelho no qual Paulo ele estava anunciando. É isso que ele falou então nos versos anteriores. Agora, a partir daqui, Paulo ele quer trazer um argumento acerca da origem desse evangelho.
esse evangelho no qual ele pregava, que viria a ser então o critério para qualquer argumento acerca de salvação, ele quer mostrar que esse evangelho tem uma origem divina, veio do próprio Deus que se revelou a ele e trouxe esse evangelho. E Paulo então, ele se propõe a trazer este argumento nesses versos seguintes, mostrando que o verdadeiro autor do evangelho, no qual ele estava anunciando, era o próprio Deus, vinha de autoria divina. Por isso que, por ser então de autoria divina, esse evangelho era o verdadeiro, era o evangelho único, e não teria nenhum outro evangelho, somente esse, no qual ele pregava, de autoria divina. Vejamos aqui no verso 11 ao verso 12, no qual ele diz isso: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Repetindo aqui a parte B do verso 11, olha como ele diz: não é segundo os homens. O verso 12 ele diz: porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. No verso 1, Paulo ele havia dito que o seu comissionamento apostólico não veio também de homens, mas a sua autoridade, o seu apostolado, foi Deus que o deu. Assim também ele está agora mostrando que o seu evangelho, ou a sua mensagem, que o que ele está pregando, da mesma forma que o seu comissionamento foi divino, a sua mensagem também o é. Ele não recebeu de homem algum, ele não recebeu de um outro apóstolo, ele não recebeu de uma igreja, mas a autoridade desse evangelho ser único e ser verdadeiro, e ser critério para que qualquer outro tipo de argumento humano seja avaliado a partir dele, mostrando então a sua autenticidade, é porque o evangelho no qual ele pregava tinha a sua autoria divina, não é segundo os homens, e eu não recebi e eu nem aprendi de homem algum, mas pela revelação do Senhor Jesus Cristo. Agora, a partir do verso 13 até o verso 24, Paulo, então ele traz 3 argumentos. Do verso 13 ao verso 14, ele mostra o que aconteceu antes da sua conversão. Do verso 15, o verso 16, a parte A, ele mostra o que Deus ele fez em sua vida. E do verso 16, continuando o verso 16 até o verso 24, ele mostra o que aconteceu após a sua conversão. Esses 3 argumentos, Paulo ele traz para corroborar, para testificar, para que os seus leitores ali na Galácia pudessem reconhecer a autenticidade de que o seu evangelho, o evangelho no qual ele pregava, era de origem divina. No verso 13, ele então coloca o que aconteceu, no verso 13, no verso 14, o que aconteceu antes da sua conversão. Então no verso 13, ele coloca a perseguição à igreja, no qual ele perseguia a igreja, que agora ele estava reconhecendo como sendo a igreja de Deus. E no verso 14, ele fala sobre o seu fanatismo pelas tradições que ele havia recebido de seus pais. Vejamos aqui então o verso 13: porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo. Paulo ele está mostrando, quer que os leitores então entendam, que sobre esse assunto ele já havia falado com eles, até mesmo antes dele estar escrevendo essa carta, mas na ocasião que ele esteve ali com eles, já havia dito, já havia mostrado, já havia revelado a eles que ele era um fanático, que ele perseguia a igreja. Era algo, um assunto que todos então já sabiam sobre isso, porque já ouvistes a fama que ele perseguia a igreja, porque vocês já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo. Aí ele continua no verso 13: como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Essa palavra sobremaneira enfatiza o quanto ele era violento
em relação à sua perseguição. E aqui a palavra assolava, ela destaca a determinação para acabar com a igreja e devastá-la. Então Paulo ele mostra que o objetivo dele em perseguir a igreja tinha como propósito não somente assustar as pessoas, não somente fazer com que elas parassem de pregar, mas o objetivo dele de estar ali perseguindo a igreja tinha como finalidade assolar, devastar, destruir. Foi esse próprio Paulo que ele deu o seu voto favorável para a morte de Estevão, e quando outros ali também eram mortos, ele sempre dava o seu voto favorável, mas ele o fazia arrastando as pessoas, ele o fazia de uma morte devastadora, sobremaneira. Ele realmente assim assolava, querendo destruir toda a igreja. Então ele mostra que verdadeiramente ele se opunha ao cristianismo. Esse cristianismo o qual ele estava pregando, outrora ele perseguia a igreja. Verso 13: como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Olha o que diz Atos capítulo 8, verso 3: e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Olha aqui o verso 10, Atos 26, o verso 10, Atos 26, verso 10: o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido a autorização dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Gálatas capítulo 1, olha aqui o verso 23: mas somente tinham ouvido dizer, aquele que os perseguia anuncia agora a fé que antes destruía. Então Paulo está aqui argumentando qual era o comportamento, qual era o estilo dele em relação a esse cristianismo, a esse evangelho, acerca da igreja. Ele de uma forma sobremaneira, de uma forma constante, ele assolava, querendo destruir essa fé, colocando eles nas prisões e até resultando em morte de muitos cristãos. Este era o comportamento de Paulo. Vejamos agora o verso 14, no qual ele mostra a questão do fanatismo dele em relação à tradição que ele recebeu dos seus pais. No verso 14 ele diz: e na minha nação eu excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Parafraseando esse verso, quero dizer o seguinte: fui um dos judeus mais religiosos do meu tempo, e procurava seguir com todo cuidado as tradições dos meus antepassados. Paulo ele fora criado no farisaísmo, que era uma das seitas mais rígidas que ocorria, e dentro da sua rigidez, ele superou a todos os demais. Na verdade, ele era uma pessoa completamente comprometida com as tradições, com o rigor, com o seu fanatismo religioso e as tradições que ele recebeu dos seus pais. Ele era uma pessoa completamente comprometida com o judaísmo, e ele fazia disso o seu estilo de vida. Mas ele tratava então da sua religião, de vivenciar a sua fé, mas de uma forma rigorosa. Essa era a proposta de Paulo. Olha o que diz Atos capítulo 26, o verso 5: sabendo de mim desde o princípio, se o quisesse testificar que, conforme a mais severa seita da nossa religião, eu vivi fariseu. Então Paulo, com esses argumentos, ele quer mostrar o seguinte: que nenhum homem nessa condição mental e nessa condição emocional, ele iria deixar a sua fé e mudar para o cristianismo. Uma pessoa que era realmente averso ao cristianismo, a ponto de perseguir os cristãos, querer destruir a igreja. Uma pessoa completamente fanática às suas tradições, de forma alguma iria mudar de ideia, de forma alguma iria mudar de opinião.
De forma alguma ele iria deixar de continuar sendo fariseu para se tornar-se um cristão. Esse é o argumento dele. Como pode? Se eu, sendo um perseguidor da igreja, uma pessoa totalmente fanática, de acordo com o que eu cria, como é que eu deixei a minha religião, eu deixei as minhas tradições que eu recebi dos meus pais e que eu abracei de tal forma que eu queria destruir a igreja? Como pode que agora eu vim abraçar esse evangelho? Com esse argumento ele quer dar uma prova que se houve realmente uma verdadeira mudança em sua vida, não foi humana, mas foi divina. Foi Deus que agiu na vida dele, foi Deus que trabalhou em seu coração, que a sua conversão foi na verdade uma intervenção divina e não meramente humana. De forma alguma ele iria mudar de opinião, ele ia deixar as suas convicções, ia mudar de ideia, se não fosse o atuar de Deus em sua vida. Foi Deus então que trabalhou, que atuou, que fez com que ele viesse a se converter. Agora do verso 15 até o verso 16, a parte A, Paulo, ele mostra o que aconteceu após a sua conversão. Então do verso 13 ao verso 14, ele mostra o que ele fazia. Tanto ele perseguia a igreja, como ele era fanático em suas tradições. Agora ele passa a mostrar o que Deus ele fez em sua vida. O verso 15 e o verso 16. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar o seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Ele diz aqui no verso 15 que foi Deus que desde o ventre de minha mãe me separou. Ele diz no verso 15 que foi Deus que chamou pela sua graça. Ele diz aqui no verso 16 que aprove a Deus revelar o seu Filho em mim. Paulo ele mostra que foi uma intervenção de Deus, que na verdade foi um ato divino em relação à sua conversão. E essa maravilha, essa misericórdia, essa graça, essa intervenção divina, ele mostra que sempre foi assim, o trabalhar de Deus, trazendo luz, essa luz do Evangelho ao coração do homem, que é uma intervenção divina. Romanos, capítulo 9, do 10 ao 13, diz: e não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de de Isaque, o nosso pai, porque não tendo ele ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Jeremias capítulo 1, verso 5: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Paulo então, ele traz esse argumento no verso 15, no verso 16, mostrando que aprove a Deus, foi Deus que escolheu, foi Deus que o chamou desde o ventre, que a sua conversão foi um ato divino. Tudo isso são argumentos do qual Paulo ele quer trazer para que os seus leitores entendam que o evangelho no qual ele está trazendo para eles, e esse evangelho no qual ele é único, ele é de origem divina, não recebeu de homem algum, não foi segundo o seu entendimento, mas foi uma revelação vinda de Deus. Recapitulando, e para que ele pudesse trazer argumentos favoráveis à sua tese, que esse evangelho é o evangelho divino, ele traz um histórico em relação à sua conversão. Eu era uma pessoa que assolava a igreja, eu era uma pessoa fanática em relação ao judaísmo. Então se eu hoje sou um cristão, foi em virtude de uma obra divina, e foi essa obra divina que também fez com que eu viesse a me converter. Aqui no verso 16 ele diz: para que o pregasse entre os gentios. Ele então recebe esse evangelho
teve então essa determinação, esse propósito para que ele viesse pregar entre os judeus. Atos capítulo 9, verso 15 diz: e disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. O argumento de Paulo é o seguinte: tanto o seu chamado para o apostolado, quanto o seu evangelho, a sua mensagem, elas não são humanas, mas elas são de origem divina. Do verso 16 até o verso 24, Paulo ele passa a mostrar o que aconteceu agora após a sua conversão. Verso 16, a parte B: não consultei a carne, eu também não consultei o sangue. Ou seja, ele não consultou nenhuma pessoa. O verso 17: eu nem tornei a Jerusalém a ter com os que já dantes de mim eram apóstolos. Paulo, ele quer agora provar que após a sua conversão, um homem que perseguia a igreja, um homem que era fanático ao judaísmo, às tradições que ele recebeu do seu pai, assolava a igreja, queria destruir a igreja. Jesus Cristo, como que voltou do céu, quando ele está indo ali caminho a Damasco para perseguir ali os cristãos, se revela a ele. Essa revelação foi um ato divino, uma escolha divina, no qual ele veio se converter. E após então a sua conversão, ele mostra que ele não ficou ali em Jerusalém, ele não teve contato ali com os apóstolos, para que por parte de algum apóstolo ele pudesse ter recebido o evangelho. Se ele anuncia esse evangelho, no qual ele diz que é único, não foi em virtude da influência de nenhum apóstolo, porque logo depois da sua conversão, ele não voltou para Jerusalém. É o que ele diz aqui no verso 17: nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Aí o verso 17 ele continua: mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, ele mostra então que após a sua conversão, ele vai então para a Arábia. Ele diz então aqui no verso 18 que ele ficou ali 3 anos. Não se sabe ao certo o que ocorreu em virtude da sua ida lá para a Arábia, mas os comentaristas eles entendem que foi o momento em que Paulo ele precisou de se isolar, e ele teve uma busca em relação ao Velho Testamento, uma releitura do Velho Testamento, buscando aprender ali acerca do Messias. E nessa sua leitura, nessa sua busca ali do Velho Testamento, lendo então o Velho Testamento, aprove a Deus revelar o Evangelho a ele de uma forma mais plena, de uma forma completa. E foi nesse momento que ele conheceu o Evangelho verdadeiro. Nesse período então que ele se isolou ali na Arábia. Aí o verso 18 ele continua: passados então 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro. Essa visita que ele foi então, depois que ele volta da Arábia, que ele vai a Jerusalém para ver a Pedro, nós vemos ela sendo mencionada em Atos, capítulo 9, o verso 26, que diz: e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos os temiam, não crendo que fosse discípulo. Lutero, comentando esse versículo, diz assim: Paulo foi visitar esses apóstolos não porque recebeu tal ordem, mas de sua própria vontade, não para aprender alguma coisa com eles, mas apenas para conhecer a Pedro. O verbo que é usado aqui, o verbo em grego, historessai, era usado no sentido de fazer turismo, e significava visitar alguém com o propósito de conhecê-lo. O objetivo então de Paulo, depois que ele ficou 3 anos ali na Arábia, ele foi ali para Jerusalém, e ele teve contato somente com Pedro e com Tiago, e o objetivo dele ter contato ali com ele era somente para conhecê-lo, não foi para aprender deles. Tanto é que o período que ele passou ali em Jerusalém
foi apenas de 2 semanas, cerca de 15 dias. E ele usou a maioria do seu tempo, não para ficar em conversa ou em contato com os apóstolos, mas para anunciar o Evangelho. Olha o que diz o verso 18 e o verso 19. E fiquei com ele 15 dias. E o verso 19. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. O que Paulo ele está querendo destacar aqui é que 15 dias não era suficiente para que ele recebesse o Evangelho, a pregação o Evangelho verdadeiro, como deveria ser a sua pregação de Tiago ou de Pedro, que o único contato que ele teve foi com esses 2 apóstolos, e o tempo que ele passou lá só foi de 15 dias, não seria suficiente para que eles lhe ensinassem ou dassem esse Evangelho. E além do mais, ele ficou ali gastando o seu tempo, anunciando, pregando entre as pessoas. Olha o que diz Atos, capítulo 9, do verso 28 ao verso 29. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Resumindo, Paulo ele começa mostrando, aqui no verso 11 e no verso 12, que esse Evangelho no qual ele estava pregando, ele tinha sua origem divina. Não era algo no qual ele mesmo se propunha a ensinar. Ele quer dar o argumento que esse Evangelho é um Evangelho divino, pois ele recebeu do próprio Deus, que deu a ele. Por isso que esse Evangelho no qual ele estava pregando, era único. Só existe um Evangelho, e este é o Evangelho verdadeiro. Entenda, depois que ele pregou ali na Galácia e fundou ali a igreja, falsos mestres haviam se introduzido ali, estava querendo então deturpar o Evangelho de Paulo, mostrando que havia necessidade de guardar ainda a lei, e eles ainda havia necessidade da circuncisão. Paulo então mostra que qualquer um que deturpasse, que modificasse o Evangelho, deveria ser considerado como maldito, pois não existe um outro Evangelho, mas somente esse Evangelho no qual ele pregava, que esse é único, e é o Evangelho verdadeiro. E esse Evangelho que é único e verdadeiro, que deve servir de base, de critério, para qualquer argumento que alguém venha nos dar acerca de salvação. Se alguém fala como se chegar a Deus, como ter um encontro com Deus, como ser aceito com Deus, tem que passar por esse crivo, o crivo do Evangelho de Paulo. Se não for conforme o que Paulo pregava, se não for de acordo com esse único Evangelho que é verdadeiro, deve ser considerado como falso Evangelho. Este Evangelho ele reconhece como sendo único. O argumento no qual ele coloca é porque não é de origem humana, mas sim de origem divina. E para que essa sua tese, essa sua afirmação de que era de origem divina, ele então diz: como pode um homem como eu, que perseguia a igreja, que assolava a igreja, como pode um homem como eu, que recebi o aprendizado da seita dos fariseus, e eu era completamente comprometido com o farisaísmo, se eu realmente me converti, foi por causa de Deus. E ele argumenta então que foi Deus que na verdade trabalhou no seu coração, o escolheu antes do ventre, para que ele pudesse então se converter. E ele passa então a mostrar que após a sua conversão, ele não teve contato com nenhum apóstolo, ele foi direto para a Arábia, e ao retornar da Arábia, ele ficou somente 15 dias em Jerusalém, e gastou a maioria do seu tempo anunciando o Evangelho para as pessoas. Ele só teve contato com 2 apóstolos, Pedro e Tiago. Então, de forma alguma, esse Evangelho que ele estava pregando foi de influência apostólica, mas ele quer mostrar com isso que foi de origem divina. Eu não recebi de homem algum. Olha o que diz aqui o verso 11 e o verso 12:
mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Eu não tive contato com nenhum apóstolo. Se eu anuncio esse evangelho, é porque foi de revelação divina. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que se revelou a mim. Por isso que ele quer colocar isso como argumento, como sendo o evangelho verdadeiro e o seu único evangelho. Verso 20 e o verso 21. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois eu fui para as partes da Síria e da Cilícia. Paulo, ele quer mostrar, olha, eu testifico diante de Deus, diante daquele que conhece o meu coração, diante do verdadeiro juiz, diante do verdadeiro Deus, que o que eu estou falando é verdade, eu não minto, e eu chamo Deus para julgar, para testificar que que eu estou colocando como argumento é verdadeiro. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Ele diz então no verso 21, depois eu fui para as partes de Síria e da Cilícia. Paulo está destacando que ele foi para o extremo norte depois de sair de Jerusalém, como está lá em Atos capítulo 9, verso 29, verso 30, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus, falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até a Cesareia e o enviaram a Tarso. Verso 22 e o verso 23. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. Como ele ficou pouco tempo ali em Jerusalém, ele não era conhecido de nenhum dos irmãos ali da fé. É isso que ele está querendo mostrar. Mas a sua fama como uma pessoa que perseguia a igreja e que agora está anunciando o evangelho, essa fama, ela se espalhou e todos então o conheciam, não pela sua presença, mas a partir da fama que ele tinha. E o verso 24, ele termina dizendo, e glorificava a Deus a respeito de mim. Isso nos mostra, né, o quanto é maravilhoso que no final de todas as coisas a glória não é dada a Paulo por ele ter o único evangelho, por ele anunciar o evangelho, mas ele dá a glória somente a Deus. Concluindo então, Paulo ele quer provar do verso 13 ao verso 24 que o seu fanatismo antes da sua conversão, a iniciativa divina para o levar à conversão e o seu isolamento quase total dos líderes ali das igrejas, tudo isso contribuía para provar que o seu evangelho, ele não é de origem humana, ele não recebeu de homem algum, mas ele está trazendo isso como prova para os Gálatas, para a igreja dos Gálatas, que o evangelho no qual ele tem é de origem divina. Tanto aqui as suas evidências históricas, como as suas evidências espirituais, são os argumentos que ele usa para corroborar então esta verdade. E ele chama Deus para ser a sua testemunha. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus eu testifico que eu não minto. Lições que nós podemos tirar quando então aprendemos essa exposição, essa defesa do apóstolo Paulo. A primeira lição é que o evangelho que temos é o evangelho de Deus, que foi revelado para um apóstolo de Deus. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo é quem tem o evangelho de Deus. E esse evangelho no qual nós temos, ele não é de origem divina, não é de origem humana, mas é de origem divina. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que revelou esse evangelho a Paulo. E se nós queremos ser reconciliados por Deus, se queremos ser aceitos por Deus, nós temos então do próprio Deus
como isso ocorre. Como é possível, então, um homem pecador ser aceito por um Deus santo? Somente através do que Deus ele se propõe a nos oferecer. E o que Deus nos oferece para nós nos reconciliarmos com Ele é esse Evangelho anunciado nas Escrituras Sagradas. É o Evangelho dos Apóstolos, é o Evangelho do Novo Testamento. Nós temos o Evangelho verdadeiro, e é o Evangelho único. Não existe um outro meio, não existe uma outra forma, não existe um outro opinião, argumento, um outro mecanismo que nos faça chegar a Deus, a não ser através deste Evangelho. A segunda lição: qualquer opinião acerca da salvação tem que passar pelo critério desse Evangelho. Se alguém fala como se achega a Deus, como se reconcilia a Deus, se alguém argumenta o meio de ser aceito por Deus, tem que passar pelo crivo desse Evangelho. Se não estar de acordo com o que foi anunciado por Paulo, então deve ser rejeitado, deve ser descartado. Mas qualquer argumento, qualquer opinião, qualquer coisa que se anuncie que não seja de acordo com esse Evangelho, deve ser então descartado. Qualquer opinião acerca da salvação tem que passar pelo crivo desse Evangelho. Evangelho que anuncia que nós somos pecadores, e em virtude de nossos pecados, nós não temos acesso a Deus, mas aprove a Deus pela sua misericórdia, revelar a Jesus Cristo, enviar a Ele, e Ele se encarnou, fazendo-se homem, e morrendo na cruz pelos nossos pecados. E nós então, olhando para Jesus, que morreu pelos nossos pecados, morreu por causa das nossas ações, por causa dos nossos pecados que herdamos de Adão. Ao olharmos para Jesus e reconhecermos Ele como nosso único e suficiente Salvador, pela fé, e que somos aceitos por Deus pela sua graça, não por mérito nosso, não mediante as obras, mas pela benevolência, pela graça de Deus, somos aceitos então por Ele. Este é o único Evangelho. E é isso que Paulo ele se propõe a falar na igreja de Gálatas. Há somente um Evangelho, e esse Evangelho é de origem divina. Ele é o único e verdadeiro. Que Deus nos ajude. Ó Deus, obrigado porque aprove a Ti, pela Tua misericórdia, revelar-se a nós e fazer com que nós viéssemos conhecer a Ti, através, ó Pai querido, deste Evangelho. Aprove a Ti abrir os nossos olhos, pois outrora estávamos cegos pelo Deus desse século, mas aprove a Ti pela Tua misericórdia, revelar-se a nós, através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e pela Tua graça, pela Tua misericórdia, nós olhamos para a cruz e reconhecemos em Jesus Cristo o único Senhor e o único Salvador. Por isso damos graças. E assim, ó Pai, como Paulo fez no final, ele deu a Ti a graça, deu a Ti o louvor, a honra, pois ao Seu nome é devido. Assim nós também damos em louvor e agradecimento a Ti. Em nome de Jesus, amém.